Já podemos viajar para Israel, já está todo mundo sabendo falar em hebraico aqui, amém? Ah, toma posse, já tomei posse. Já sabe, coloca aí um pouco, coloca aí a letra, deixa eu ver se eu já sei falar um pouco. Vamos ver se eu quero treinar, que eu quero ir para lá já sabendo. Coloca a parte mais difícil. Olha lá, vamos ver. Adonai. Adonai eu sei falar. Tá indo bem? Tá indo, então vai, nós vamos junto para lá, glória a Deus. Eles não gostam de mim, colocaram a parte mais difícil. Queridos, semana que vem, o mundo vai estar, o mundo não, né? O Brasil tem uma marca que eles vão viver debaixo da agenda satânica, mas nós como igreja não vamos sair daqui. Nós estaremos aqui 24 horas com Deus. Chegou o nosso 24 horas com Deus, amém? E nós estaremos aqui a partir de sexta-feira, 8 horas da noite. Vamos cruzar em adoração, louvor e busca na presença do Senhor, até sábado, 8 horas da noite. Estaremos aqui intercedendo, é tempo de você trazer todos os seus pedidos de oração, enviar para os nossos representantes do Ministério de Intercessão, vir para cá. Quero convocar toda a igreja, pelo menos no começo, a primeira hora estar com a gente. Na sexta-feira, 8 horas da noite, vem para cá, você fica tempo que você quiser, até quando você aguentar. Depois nós teremos aqui uma escala de cada ministério, cada pessoa estar responsável por 1 hora, clamando e orando, buscando a Senhor. Pelo menos 1 hora você tem que ficar aqui na presença de Deus. Sabe por quê? Sabe o que Jesus disse para os seus discípulos, quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, ele estava ali clamando, orando ao Senhor, naquele momento de aflição. Ele voltou e encontrou seus discípulos, como que eles estavam? Dormindo. E Jesus disse, nem 1 hora pudestes velar comigo? Então, pelo menos 1 hora, vamos estar na presença do Senhor, clamando e orando. E nós, como igreja, neste relógio de oração, se você não tiver condições, estiver distante, está aí me assistindo, faça pelo menos 1 hora na sua casa, de sexta-feira, às 8 horas da noite, até sábado, 8 horas, clame ao Senhor durante 1 hora. Se você não sabe como orar durante 1 hora, eu vou enviar nos nossos grupos uma organização de uma oração, que é possível você orar dividindo em 4 partes, 15 minutos cada parte, e ficar 1 hora, você nem percebe o tempo passar orando na presença do Senhor. E nós vamos ver um divisor de águas. Sempre aconteceu aqui, queridos, durante esses tantos anos que nós estamos aqui, depois de 24 horas com Deus, alguma coisa é destravado no mundo espiritual e vem um grande mover sobre a igreja Atos. E sobre todos aqueles que estarão orando com a gente, também virá se mover sobre você também, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, dados todos os recados e avisos, queridos, eu quero chamar com muita alegria, sabe quando você vai no cabeleireiro? Olha, eu quero fazer barba, cabelo e bigode. No meu caso não tem mais cabelo, mas pelo menos barba e bigode eu faço. Então é assim que nós estamos sentindo, né? O pessoal vem, já ministra louvor, tinha que ter ministrado oferta também, traz a palavra e nós estamos nos deliciando neste banquete espiritual. Por isso, com muita alegria, quero que Caio Carvalho venha para cá, enquanto a igreja dê um forte aplauso ao Senhor, pela vida deste homem de Deus. Pode ser mais forte que é para Jesus, tá? Aleluia, glória a Deus. Shalom, paz, igreja. Ué, shalom também sabem falar, shalom. Eu acho que o ventilador vai mandar a mensagem embora. Por favor, por gentileza, esse aqui da esquerda. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja. Olha lá, falei que ia mandar embora? Amém. Obrigado, obrigado, obrigado. 2 naturezas, uma escolha. É o tema da mensagem deste domingo. E eu quero ler com os irmãos um texto base que está em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Eu vou usar aqui, na maior parte do tempo, a versão NVI, que diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E por que Paulo disse isso, meu irmão, minha irmã? Porque se você faz o que o teu Espírito, aliás, do Senhor te ordena fazer, consequentemente você não faz o que tua carne deseja. Mas se você faz o que tua carne deseja, o Espírito de Deus que habita em ti, se habita, vai te dizer que você não está fazendo o que é correto.
Então, por isso que a conclusão que Paulo chegou com a igreja de Gálatas é: vocês não fazem o que desejam. E eu tenho aprendido que, na verdade, nós nem sabemos o que a gente deseja, sabe? Nós não sabemos o que desejamos. A gente conquista algo e depois de conquistar a gente quer ir para um próximo passo. E aí, depois que conquista esse próximo passo, descobre que estava feliz no anterior, né? E nada é suficiente para preencher esse buraco que existe no homem, que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher os espaços vazios na nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 5 em diante diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, em Gálatas nós vemos que de fato existe uma guerra interior. Uma guerra dentro de você que parece que você está o tempo... Se você obedece a Deus, parece que tem algo dizendo: eu não queria fazer isso. Mas se você não obedece, você fica com peso na consciência também. Duas naturezas. E em Romanos nós aprendemos que é uma escolha, porque quem vive segundo a carne é morte, não pode agradar a Deus. A carne não se submete à lei de Deus. Como nós lemos no versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, a palavra nos diz que eu não tenho duas formas de agradar o Senhor. É sempre o caminho certo, é um caminho só. Ou eu vou agradar a minha carne, ou eu vou agradar o Espírito de Deus que habita em mim. Eu quero orar com os irmãos, antes de nós seguirmos. Isso aqui é uma introdução para nós seguirmos com aquilo que o Senhor me ministrou nessa semana. Eu quero pedir para que os irmãos orem por mim também, que Ele me capacite a transmitir essa mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, o Teu Filho, eu coloco diante de Ti minha vida, Senhor. Pai, o Senhor sabe o quanto eu tenho orado, dizendo que eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Dá-nos ouvidos para Te ouvir, Senhor. Pai, aquilo que eu não escrevi, talvez o Senhor quer preparar para agora. Abra os meus ouvidos para Te ouvir e transmitir a mensagem para a Tua congregação, para a Tua igreja, o Teu povo, Pai, reunido aqui neste local. Me capacita, Senhor, de uma maneira que as pessoas entendam aquilo que eu entendi, Pai, da Tua parte. Aquilo que eu entendi, me ajuda a transmitir também. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor opere no nosso meio aquilo que o Senhor deseja. Faça os nossos corações se voltarem a Ti. Converte-nos a Ti, nos converteremos. Renova os nossos dias como nos dias antigos, Senhor, onde o Senhor passeava no jardim e ensinava ao homem aquilo que ele precisava aprender. Vem, Senhor, por meio do Teu Espírito e passeia no nosso meio ensinando, cada um a sua porção, cada um aquilo que o Senhor trouxe, o propósito que a pessoa está aqui neste lugar, porque eu sei que a Tua palavra vai cumprir o Teu propósito. Ela não voltará a Ti sem cumprir o papel pelo qual ela foi enviada. Eu sei, Senhor, que a palavra que o Senhor me deu há de cumprir o seu propósito, Pai, porque a Tua palavra, se ministrada pela inspiração do Teu Espírito, ela vai cumprir o papel dela, porque a Tua palavra é poder, transformação de vida para nós. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a entender. Me ajuda a transmitir, eu lhe peço mais uma vez. No nome de Yeshua, no nome de Jesus, assim seja, amém. Quantas escolhas então eu tenho de possibilidade? Quais são as possibilidades que nós temos para as nossas vidas? Bom, nós aprendemos, meus irmãos, que a nossa vida aqui na terra ela é sempre binária. Sim e não. Bem e mal. Bênção ou maldição. Eu acredito que é por conta disso que o computador fez tanto sucesso com a humanidade. Porque eu não sei quantos sabem disso, o computador ele é binário.
ele processa tudo em bits, que é o que eles colocam como 0 e 1. Tudo no computador é assim, porque ele reflete muito da nossa vida. O tempo todo você está recusando ou aceitando alguma coisa. Você sempre tem duas vias. Você vai ter uma via que te conduz à morte e uma que te conduz à vida. A palavra do Senhor também fala sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, vou ler na Almeida, Revista Corrigida, diz assim: veja aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. No versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, aqui é Moisés dizendo, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção, a brachá e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A palavra ela também não nos engana a respeito da gama de escolhas que nós temos. A gente pensa que pode escolher tanta coisa, mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que ou você está escolhendo para o bem ou para o mal. Nós pensamos, olha, eu posso escolher onde eu vou conduzir minha vida, e pode ser assim, daquele jeito e tal, e na verdade não é bem assim. As nossas escolhas estão redigindo o nosso futuro, se o futuro está indo para o bem ou para o mal. Então tudo na sua vida vai te levar em algum lugar, para o bem ou para o mal. Eu acredito muito que o computador foi muito pensado em como o homem conduz a sua vida. Nós somos seres binários também, sabe? Não como esse mundo, ficou difícil agora falar disso, né? Agora que eu percebi, hoje em dia está difícil usar esse termo, mas assim, nós temos duas escolhas, sempre duas escolhas. Hoje o Senhor deseja que foquemos, que além de escolher fazer o bem, e de seguir a natureza do Espírito, nós precisamos aprender a fazer o bem. Porque não é só quando a gente faz assim, olha, então eu entendi, eu não vou fazer o mal, eu vou fazer apenas o bem. Só que para você fazer o bem, o Senhor precisa te ensinar a fazer o bem. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos que nós encontramos muito mais o não lá dentro. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E o sim, ele é encontrado em minoria, porque ele é muito mais complicado de ser realizado. E eu quero, para explicar melhor isso para os irmãos, eu quero voltar às Escrituras, ao Pentateuco, como nós chamamos a Torá, o Pentateuco. Na palavra do Senhor, nós temos o que nós chamamos, principalmente os judeus, eles classificam assim, mandamento positivo e mandamento negativo. Prestem bem atenção, isso é um conceito muito importante. Na Torá, que nós chamamos de Pentateuco também, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é que eu gravei os nomes em hebraico e às vezes dá um pane na cabeça também. Nós temos o que chamamos de mandamento negativo e mandamento positivo. O que é mandamento negativo? É o não faça. Não mate, não roube, não minta, não adultere, não cobice. É o mais simples. Não faça. Não faça isso, não faça aquilo. Tudo bem? O que é mandamento positivo? Mandamento positivo ele vai começar de diversas maneiras. Mas sempre inclui uma ação minha, uma ação sua. Então, por exemplo, em Deuteronômio 22:8, a palavra diz assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço. Já ouviu falar disso? Para que não traga sobre a sua casa a culpa do derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Deuteronômio 22:8 é um mandamento positivo. Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento positivo. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Sabia que é mandamento ensinar o filho no caminho do Senhor? Isso aqui não se terceiriza. Sabia? Nós temos ajuda, lá nós também temos
Na sinagoga, no momento da palavra, as crianças vão e tem a aulinha delas. Mas eu não posso terceirizar o ensinamento da minha filha. Ela não vai se converter por causa disso. Porque é mandamento para os pais ensinarem os filhos a palavra. É mandamento positivo. Eu preciso fazer isso. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em tua casa. Você fala da palavra do Senhor na sua casa? É mandamento. Quando estiver andando pelo teu caminho, quando se deitar e quando se levantar. O último e o primeiro pensamento. Mandamento positivo. Quero citar mais um último exemplo, Levítico 19. Capítulo 19, versículo 32. Levantem-se na presença dos idosos, o pastor até citou do ônibus, né? Olha só, mandamento, não é lei, não é só porque é lei que você tem que dar lugar para os mais velhos. Ah, mas eu estou tão cansado, estou voltando do trabalho. Levítico 19, versículo 32, levante-se na presença dos idosos, algumas traduções das cãs, né? Do cabelo grisalho. Honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Um dia você também vai ficar velho, não é? Nós temos na palavra mandamentos negativos e mandamentos positivos. O não faça e o faça. Prestem atenção, nós vamos chegar na revelação ainda. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos que são muito mais mandamentos negativos do que positivos. Por exemplo, se você ler os 10 mandamentos, a gente contou esses, né? 10 mandamentos, 2 são positivos. Os outros 8 é não. Não tem outros deuses, não faça ídolos, não mate, não cobice, não adultere. E aí isso está em Êxodo capítulo 20 também. E 2 são positivos, que um fala da guarda do sábado e o outro fala de honrar pai e mãe. 8 é não. Por que que isso acontece? Porque tem muito a ver com a forma que o ser humano aprende. Você não tem um filho, uma criancinha, e você dá um monte de tarefa para ele fazer logo. Não é assim que você ensina seu filho. Por quê? Porque ele não tem maturidade para fazer as coisas. Como se ensina uma criança? Qual a primeira coisa que ela começa a ouvir? Não. Não. Não pega, não pode. Não. Ah, por quê? Às vezes você não consegue explicar o porquê. É não. Não dá, não pode. Ah, eu posso ir no cedo? Não pode, não. E com o tempo a criança vai crescendo, você começa a fazer o quê? Arruma a tua cama. Mandamento positivo. Arruma a tua cama. Vai tirar o lixo. Vai lá limpar a caixa de areia dos gatos. Estou falando das tarefas da minha filha. Vai limpar a caixa de areia dos gatos. Vai tirar o lixo. Já tirou o lixo da cozinha? Tirei. Colocou a sacola no lugar? Esqueci. Põe a sacola no lugar. Arrumou seu quarto? Arrumei. E as roupas de ontem? Esqueci. Vai arrumar roupa. Fez devocional? Não. Deu horário? Não deu ainda. Vai fazer o kefir? Já ouviram falar nisso? Ali ficou o kefir para mim lá em casa. Meu iogurte. As tarefas. Mas para eu chegar nisso, meus irmãos, minha filha ouviu tanto não. O sonho da Liv, ela não tinha chegado aos 2 anos ainda. Não sei nem se ela tinha 1. Era subir a escada de casa. Era o sonho dela. A gente tem até um vídeo. E ela sabia que ela não podia. Chegou uma hora que ela ouviu tanto não vai lá, não sobe na escada, não. E teve um dia que a carne foi tão forte. Ela olhou para trás, ela falou, eu vou chorando, mas eu vou. E ela foi chorando. E ela foi. E ela ia chorando, e ela subia um degrau, olhava para trás chorando, porque ela sabia já que ia ser corrigida. E o Senhor trabalha assim conosco. Sabe, os judeus, eles contaram os mandamentos, eles têm um número deles. Eles dizem que tem 613 mandamentos na Torá, no Pentateuco. Eles fazem porque eles estudam isso, eles contaram os mandamentos. E desses 613, eles dizem que 365 são negativos. Ou seja, você tem um não para cada dia do ano. É como se eles estivessem dizendo assim, olha, não cometa uma transgressão hoje. Né? Ou seja, são 60%. Da Bíblia é não. Coloco a Bíblia, o Pentateuco, Torá, que era lida nas sinagogas, com os discípulos, com os apóstolos ali. E eles colocam que 248, aproximadamente 40%, são positivos. E eles
fazem uma ligação lá que é com um número aproximado de ossos que você tem no corpo, como se ele estivesse dizendo, olha, que todo o meu ser cumpra com a palavra do Senhor. Mas eu quero trazer essa meditação para os irmãos, que Deus, ele vai trabalhar na nossa vida iniciando pelo não. Ele trabalha conosco primeiro com não e mais com não. Muitas das suas orações, irmãos, eu sinto trazer essa notícia. O Senhor vai dizer não, não, não. Senhor, eu devo, escolha de profissão. Se você apresenta isso para o Senhor, muitas vezes a gente nem apresenta, irmãos. Tem coisa que a gente nem ora, já sabe a resposta. Nem ora, nem coloca, já sai fazendo. Eu não, já sei o que o Senhor vai falar. Eu já sei o que Ele vai falar. Mas se você apresenta toda a sua vida, em toda a sua história, se você apresentou o seu trabalho, o sonho, o que você queria trabalhar, o que você queria estudar, com quem você queria casar, você vai ouvir muitas vezes, não é isso que eu tenho para você. Não. Não. Não é esse caminho, não é esse lugar, não é essa pessoa, não. E aí o que acontece? Quando a gente escuta o sim. Quando o Senhor diz sim, geralmente o que você pergunta? Como, Senhor? Porque assim como as crianças, nós não sabemos fazer o bem. Não é assim com as crianças? Agora eu vou te dar uma tarefa. Não, eu não sei fazer, pai, não sei. Não, você só vai puxar o cobertor. Não, eu não sei fazer isso, não sei fazer isso, não quero. Geralmente quando o Senhor te dá uma instrução para sim, o que você faz? Não, Senhor, não sei fazer. Não vou conseguir. Não, mas eu vou com você. Igualzinho com os filhos. Eu vou com você, eu vou te ensinar. Eu vou estar junto aqui, eu estou do seu lado, vou pegar na tua mão. Eu vou te levar lá, vem aqui, eu vou te mostrar como que tira o lixo da lixeira. Você vai pegar, você vai amarrar, cuidado para não pingar tudo, não sujar. Se pingar, fica tranquilo, tem pano de chão. Dá para limpar. Porque o sim, ele vem carregado de responsabilidade. Por isso que na palavra tem tanto não. Porque cada sim que você escuta, saiba que você vai também escutar, você precisa se responsabilizar por isso. Sim traz responsabilidade. Se você quer muito ouvir o sim, saiba que você vai ter que se responsabilizar por cada sim que você ouviu do seu Deus. Cada sim vem com uma responsabilidade junto. O sim não é simples. Sabe, enquanto eu estudava isso, meus irmãos, eu entendi que às vezes é mais fácil não fazer do que fazer, sabe? É mais fácil ouvir o não. Não faça. Mas eu estou sendo tentado. Mas quando o Senhor te entregar uma obra, um ministério na sua mão, aí você vai ver. Aí você vai ver, porque a tentação vai continuar do mesmo jeito. E além disso, você vai ter responsabilidade com outros. Na nossa casa, na nossa família é assim. Como eu li, o mandamento positivo, ensine o teu filho. Mas eu pensei que eu poderia pagar alguém para ensinar a palavra. Eu pensei que eu poderia terceirizar para o pastor, ensinar a palavra para o meu filho, para a minha filha. Eu poderia terceirizar para o tio do infantil, para a tia do infantil. Será que não é suficiente eles ensinarem a palavra? Não de acordo com a Bíblia. É um papel primário do homem, da mulher, dos pais, ensinarem os seus filhos. Ensina os seus filhos. O sim de Deus, ele traz um agravante, porque nem sempre ele vem com um modo de realizá-lo. Isso está na palavra também. Em Números capítulo 15, versículo 38, diz assim: diga o seguinte aos israelitas: façam franjas ou borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Deus não explicou como era a franja. Não explicou. Ele mandou fazer. Sabe a música que a gente cantou? Se tão somente eu tocar na orla. Daquela mulher que tinha hemorragia, ela tocou na orla. É isso aqui que ela tocou.
das vestes de Jesus. É aquela franja do mandamento que ele usava também. Eu vou além. Deuteronômio 6, versículo 8. Também as atarás, aqui está falando da palavra do Senhor, por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Olha aqui nessa versão. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos. E aí, como é que é? Fazer igual o jogador lá, coloca Jesus aqui, 100% Jesus, na testa? A palavra diz, Jesus uma vez ele disse, que os religiosos eles alongavam as suas franjas e os seus filactérios. Está falando desses dois textos aqui, para parecerem mais santos. Então o primeiro, essa franja se chama tzitzit. E tem uma forma que dos nossos são feitos, e no tempo de Jesus eles usavam, mas os mais que queriam parecer mais santos, eles alongavam para aparecer. E os filactérios, eu não sei quantos já viram os judeus usando aquela caixa preta, que fica na testa, que fica no braço. Principalmente a da cabeça, ela tem uma faixa que sobra aqui. Eles alongavam aquilo para parecerem mais santos. O foco aqui é que o Senhor não explicou com todos os detalhes como isto é feito. E por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque Deus, quando Ele te entregar um sim, o não, meu irmão, é simples, tá? Não. O problema é a teimosia. É a teimosia que não é simples. Ah, mas eu queria tanto. Se o Senhor já te falou não, é não. Ah, mas pode mudar? Não sei, porque se você mudar, quem sabe? Se a gente muda, meu irmão, o destino muda. Aí o Senhor falou, olha, aquilo lá que não podia, agora vai poder. Então, busca você mudar primeiro. Quem sabe? Quem sabe? O Senhor não nos deixa uma bênção, não é? Que diz a palavra. Quem sabe o Senhor não se arrependa do mal que Ele está por fazer, como diz a palavra. E aí o Senhor te entregou o sim. Só que tantas vezes, não sei quantos já tiveram essa experiência. Olha, o Senhor mandou eu fazer algo, eu nem sei como é que eu vou fazer. Não sei por que Ele está mandando eu fazer. Mas Ele quer que eu faça. Né? Para eu chegar, não sei se eu contei isso da outra vez, para eu chegar hoje a congregar em uma sinagoga, lá atrás, quando eu me converti, uns 15 anos atrás, mais ou menos, tinha 17, quase, uns 18, estou ruim de conta, estou com 34, 17 anos, metade. Então 17 anos atrás, passou um tempinho buscando o Senhor falou que eu tinha que voltar para as raízes, meu chamado. Vocês acham que eu entendi? Vocês acham que ia passar pela minha cabeça que eu ia estar onde eu estou hoje, congregando hoje? Eu não tinha noção. Porque a revelação ela vai vindo pouco a pouco. Por que o Senhor faz isso? Se o Senhor entregasse tudo pronto para você, ainda que estivesse escrito na palavra, tudo pronto, tudo mastigado, tudo certinho sobre a sua vida, a tua relação seria com um livro. Você não teria relação com Deus. Sabe o que o Eterno faz? Ele entrega as coisas pouco a pouco, para que nós o busquemos, porque importa a Ele é que nós tenhamos relacionamento com Deus. Relacionamento. Hoje em dia as pessoas querem tudo pronto, não querem se responsabilizar por nada, não querem se compromisso por nada. Não é diferente do tempo lá de Samuel, que eles pediram um rei. Queremos um rei que vá à nossa frente nas nossas guerras. As pessoas ainda querem pessoas que vão à frente e resolvam tudo, porque elas não querem relacionamento. Sabe por que muita gente não quer mais conviver? Não querem conhecer mais ninguém, porque sabe que na convivência que nós colocamos para fora quem nós somos, que nós erramos, e ali nós somos tratados, meus irmãos, minhas irmãs, convivendo, né? Fico pensando como é que vai ser essas 24 horas juntos, pastor, coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa, 24 horas junto. Vai ter pausa para tomar banho, tudo. Quem quiser ir, vai. Quem quiser ficar junto, no mesmo odor, vai ficar junto. Quando nós estamos juntos é que nós mostramos quem nós somos. E quando mostramos quem somos, é que o Senhor trata. Porque se você não mostra quem você é, como o Senhor vai te tratar?
Tem muita gente indo para o inferno porque não mostra quem é. Só quando está sozinho. E o Senhor quer tratar todos. Se o Senhor entregasse tudo para nós, nós nem buscaríamos a Ele. O Eterno, o Deus, Ele continua escondendo as coisas de nós para que nós busquemos, procuremos. Conversemos com Ele. Senhor, foi isso que o Senhor quis dizer mesmo. Sabe, Jesus, Ele pregava por meio de parábolas. Porque depois os discípulos, aqueles que tinham mais contato com Ele, vinham até Ele e faziam o quê? Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo mesmo? Tantas vezes Deus está esperando você buscá-lo. Senhor, é isso mesmo que o Senhor está dizendo? O Senhor revelou isso para mim mesmo? Porque Deus quer relacionamento. Quando o Senhor mandou que o tabernáculo fosse feito, Ele disse, farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Agora imagina se o Senhor entrega tudo e nossa vida se tornaria uma religiosidade, a religião de um livro, só apenas. Não estou desprezando a palavra, é o nosso fundamento, não é disso. Mas estou dizendo que se o Senhor não te entregou tudo, é porque Ele quer te entregar com o tempo, à medida que você convive com Ele. Ele disse para os israelitas, eu andarei entre vocês, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Em Levítico 26, versículo 12. Esse sempre foi o desejo do Senhor. Aí o homem começa a aprender a fazer as coisas. Já viu quando você faz, você vem e presta o culto no automático? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Quando você chega na presença de Deus, está tudo no automático. Você decorou as músicas, sua oração é decorada. E tanto tempo a gente ficou julgando, né, os padres, vai rezar a missa. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos assim diante do Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca lá. Você nem está pensando no que você está falando mais, não faz nem sentido na tua mente. Mas tua boca decorou, está indo embora, está saindo. Você decorou. Você acha que se você fizesse isso com uma pessoa... Irmãos, a gente quando vai comprar alguma coisa, né, quem trabalha com venda sabe como é que é. O que os clientes gostam? Que a pessoa chega, e aí, tudo bem e tal, conversa. Não seja igual um robô, não é? Oi, próximo. O que você quer? Ok. Esses dias eu fui no hospital. Senhor. Fui no hospital com a minha esposa. E a médica chegou, ela falava tão rápido, mas era tão rápido, eu falei, eu olhei para a Carol depois, a Carol já sabia, Carol lê, né, tá na minha face. Eu falei, o que foi isso, Carol? Não, porque você não quer, tá bom? E aí a gente queria, ela já ia saindo, você quer falar alguma coisa? Já está no automático, ela convive com o dia a dia, talvez ela já fale assim no dia a dia dela. Mas vai perdendo a empatia, vai perdendo, não sabe que ali está uma pessoa sofrendo. Vai perdendo porque vê centenas todos os dias acontecendo, chegou uma hora que fica no automático, toma não sei o quê, toma não sei o quê, tá bom, obrigado, tchau. E quantas vezes nós estamos assim diante do Senhor, a gente está cantando, não está com o coração lá, está de cor. Vai passando o tempo, você decorou aquilo. E aí Deus vai entregar tudo, sabendo do que nós podemos nos tornar, meu irmão, minha irmã. Não. Quando Ele te der o sim, saiba que Ele vai te entregar o modo, pouco a pouco. Instrução por instrução. E outra coisa, segundo motivo, porque que o sim vem num processo diário. Se o Senhor entregasse tudo para nós, nós não suportaríamos. Eu quero ler com os irmãos, em João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 60. Diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Aqui eu
quero contextualizar, foi quando Jesus disse que eles deveriam comer do seu corpo, beber do seu sangue. Mandamento positivo. Se escandalizaram, o quê? Dura essa palavra. Dura essa palavra. Vamos para o versículo 66. Naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12, todavia, um de vocês é um diabo. É, meu irmão, quer ouvir tudo? Quer ouvir tudo que o Senhor tem para falar? Eu não sei quantos aqui já foram reprovados, eu já fui. Pelo Senhor, estou falando por Deus, não estou falando da prova, uma prova que você fez aqui, num concurso. Estou falando, Deus, vir até você e dizer assim, você errou, o que você fez não foi bom. Ah, meu querido, você quer, parece que o mundo acabou, eu não acredito. Se nós mal conseguimos ouvir uma reprovação do Senhor, quanto mais o que Ele tem para fazer na nossa vida, sabe por quê? Se o Senhor falar tudo que Ele tem para nós fazermos, a gente vai desistir. Eu, Senhor, eu não, quero não. Quero fazer isso não, passar por esse monte de luta, passar por esse monte de desaforo. Melhor não, vou trabalhar. Sabe aquela coisa lá do jovem rico? A gente julga ele, mas nós não somos muito diferentes, não. Não, eu cumpro todos os mandamentos, estou fazendo a minha parte, sou uma boa pessoa e tal. Então vende tudo e me segue. Mandamento positivo. Vende tudo e me segue. O quê? Não tá não. Ficou triste. Tenho muita coisa. É, meu irmão, minha irmã. Você quer ouvir sim? Você tem certeza que você quer ouvir sim de Deus? Marcos capítulo 8, versículo 31 diz assim. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, que é só Jesus começar a falar claramente conosco, que a gente começa a recuar, começa a regar, falando, não, peraí. E depois a gente fica perguntando, por que Deus não deixa tudo com clareza? Por que Ele não explica tudo? Tem esses mistérios todos. Vamos ler. Começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. De novo, ele falou claramente a esse respeito. E qual foi o resultado? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Em algumas versões diz começou a reprová-lo. Imagina alguém repreendendo Jesus. Vem cá, Senhor, não vou te expor na frente dos outros, não. O que está acontecendo? Que absurdo é esse? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 22, a gente tem mais detalhe. Então Pedro, chamando-o à parte, começou repreendendo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Imagina, tem uma versão, acho que é a linguagem de hoje, que Deus não permita. Está amarrado, se for falar isso. Está amarrado, Jesus. Que pensamento absurdo é esse? Que negócio é esse? Não, hoje em dia é pensamento positivo. Coisa é essa? Uma palavra dessa, trazer uma palavra dessa, cara, e ficar falando que tem negócio de não, negócio de sim. Eu quero saber de que eu vou ser vitorioso, que vai dar tudo certo na minha vida e tudo mais. Aleluia. Aí o Senhor vem falar com clareza conosco, é o seguinte, ó, vai acontecer tais coisas na sua vida. Não, Senhor, vem aqui, vou chamar de cantinho, porque eu sou uma pessoa legal, eu não gosto de expor ninguém. Senhor, isso jamais vai te acontecer. De onde você tirou essas coisas?
De onde você tirou essas coisas? João capítulo 16, versículo 12. Diz assim: tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar ainda. Entendeu por que o sim às vezes vem só? Você vai fazer isso. Eu não sei como fazer, então vai buscar o Senhor. Porque já é um primeiro passo, suportou o primeiro baque. Agora vamos ver. Aí você vai lá e busca o Senhor, aí o Senhor te dá mais um pouquinho. Aí você entrou na prova de novo. Se você vai ou não continuar. Se você continuar, talvez com um pouco mais de informação que você tem, você vai seguir mais alguns dias e vai chegar no dia que você, eu tenho até aqui. Daqui para frente não tenho mais. Senhor, o que é para ser feito? E o Senhor vai te falar, agora você vai fazer assim, assim, assim. E você vai entrar na prova de novo. Se dali você vai seguir para o próximo destino. Quando chegar no próximo destino, de novo, Senhor, eu não sei mais o que fazer até aqui. E aí o Senhor vai te dar a próxima informação. E aí você vai dizer sim ou não. Senhor, eu vim até aqui. Aqui eu não consigo, não vou mais. Quantos ministérios acabaram? Mas quando eu estava no passo anterior aqui, eu podia fazer certas coisas, é verdade. Mas quando você chegar aqui, o nível de santidade mudou. Responsabilidade com cada sim que nós recebemos. Mas quando eu estava lá, eu fazia as coisas do meu jeito. Pois é, aqui não dá mais. Irmãos, Moisés estava lá em Midian cuidando das ovelhas, estava feliz. Casado. O sogro dele era sacerdote de Midian. Estava lá, estava livre do faraó. Ele vivia a vida dele. 40 anos ele ficou vivendo a vida dele. 40 anos ele ficou vivendo a vida dele. Até que o Senhor o chamou. E no caminho, lá no caminho, irmãos, ele nem chegou. Ele não chegou no Egito. No caminho, diz a palavra que o Senhor procurou matá-lo. Sabia disso? Porque ele não havia circuncidado seu filho. Mas peraí, mas não tinha circuncidado antes, por que o Senhor não quis matar antes? Porque o nível de exigência ali com as ovelhas era um, mas com as pessoas lá no Egito seria outro. Sabe? Ele disse sim para o Senhor. Ele disse sim para o Senhor. E ele não podia mais viver como ele vivia. Ele não estava mais cuidando de animais no deserto. Não era só mais sobre a fé dele no Deus de Abraão. Ele viu a sarça ardente. Ele ouviu a voz do Senhor. Sabe o que Deus disse para ele? Ele falou assim: aos seus ancestrais eu não falei o meu nome, mas eu vou falar o meu nome para você. Vocês acham que ele ia poder continuar com a vida que ele tinha? O Senhor não entregou tudo para Moisés. O Senhor não entregou os 10 mandamentos ali, a Torá, não entregou ali. Muitos dias se passaram para que o Senhor revelasse. Moisés teve que ir para o Egito. No caminho ele quase morreu. Quase morreu. A mulher dele, a Tzípora, Zéfora, né? A Zéfora, é que eu conheço pelo Tzípora, o nome dela. A mulher dele ficou louca com ele. Você é um homem sanguinário, ó, tá aqui, ó. Né, a tradição diz que ela jogou o prepúcio do filho, ó, tá aqui, ó, um homem de sangue. Sanguinário, você é um homem sanguinário para mim. Está escrito. Ela não aceitou. Tanto é que depois, muito tempo depois, Moisés já tinha libertado o povo e tal, aconteceu todas aquelas coisas, estava no deserto. Quem chegou para ele no deserto? O sogro dele. Com quem? Com a mulher e os filhos. Por quê? Porque a mulher já tinha abandonado ele, meu irmão, minha irmã, no meio do caminho.
Chegou depois com as mulheres, com a mulher e os 2 filhos, né? Gerson e Eliezer. Está aqui seus filhos, sua mulher. Meu irmão. Dizer sim para o Senhor, quando Ele te dá um sim. Quando o Senhor te dá um sim, você vai ter que dizer sim também, sabia disso? Quando Ele te entregar algo assim, ó, faça isto, faça aquilo, haja dessa forma, você vai ter que dizer o quê? Sim, Senhor, vou fazer. Sim, Senhor, é isso aqui, é para fazer aquilo, é para trabalhar com isso, é para trabalhar dessa forma, é para levantar essa pessoa, é para contratar aquele, é para andar com aquele outro. Você vai ter que dar também a sua oposição para ele. Eu não sei o que aquele jovem pensou, o rico. Queria chegar lá, Senhor, o que eu posso fazer para te seguir? Né? Ia ser festa, e o Senhor, tá bom, você faz, olha, você cumpre os mandamentos para ter a vida eterna? Cumpro tudo certinho, então tá bom. Vende o que você tem e me segue. Aí o que ele tinha que fazer? Tá bom, vou vender. Primeiro eu vou lá dar um jeito. Depois eu volto e me encontro contigo. Me fala o lugar. Não sei nem se ele ouviu o lugar. Porque primeiro ele tem que vender as coisas dele. Eu queria tanto saber o lugar. Não sei, talvez tem coisa pendente que você não fez para saber o próximo lugar. Tem coisa pendente no passo anterior que você não tomou e você quer saber o próximo. Aí sabe o que acontece quando a gente fica deixando as coisas tudo pendente? Lá na frente vai estourar a bucha. Lá na frente vai estourar a bucha. Davi não educou os filhos dele. A palavra diz isso. A palavra diz que ele não chegava no filho, por que você está fazendo isso de errado? Corrija a sua vida. E nós vimos o que aconteceu com a família dele. Não dá para ficar deixando as coisas mal resolvidas, meu irmão, minha irmã. Não dá. João 16:12, tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O sim é mais complexo. Mas o Senhor quer falar conosco, Ele quer também entregar isso. Ele deseja habitar no nosso meio, irmãos. Moisés não podia mais viver a vida que ele vivia. Ele tinha que tomar uma posição diferente. E o Senhor espera isso de mim, de você. Você quer ouvir? Quer ouvir o Senhor falar contigo? Então eu já vou te preparar. Esteja pronto para se chocar com o que o Senhor vai falar contigo. Porque geralmente Ele não fala o que a gente espera ouvir, mas Ele fala o que nós precisamos ouvir. Que eu e você precisamos ouvir. O não é o primeiro passo, meu irmão. Quando o crente se converte, porque tem crente que precisa se converter também, né? Não estou falando errado não. Quando o homem se converte ao Senhor, os primeiros passos é o quê? Olha, você não pode mais ficar fazendo isso. Você fazia antes, a partir de agora não age mais assim. Olha, para de falar dessa forma, para de tratar mal tua família, para de tratar mal teu marido, para de tratar mal, não faça isso, não faça aquilo. É sempre o não no começo, porque nós estamos no primeiro o passo inicial, você nem anda, você fica só ouvindo não aqui. Não faz isso, pelo amor de Deus. E aí com o tempo, começam as novas instruções, né? Olha, cuida bem da tua esposa, senão suas orações não vão ser aceitas. Sabia disso? Estava lendo isso hoje de manhã, o Senhor estava falando comigo. Primeiro vai ter muito não, meu irmão, minha irmã. E depois, quando a instrução chegar, você precisa se preparar para ouvir o sim. Eu quero ler esse texto, está em 1 Pedro, vamos ler juntos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Fala-se muito do dever da mulher, mas eu quero falar do dever dos homens também. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento, apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca. Vocês devem respeitá-la como
coerdeira do dom da vida. Se não fizerem, suas orações serão barradas. Sério isso, né? Por que Deus não está me ouvindo? O que está acontecendo? Começa a ver o que está pendente. O que está pendente na sua vida. Para cumprir o meu chamado, o seu chamado, meu irmão, minha irmã, eu preciso buscar o Senhor. O Senhor não quer uma relação distante de nós. Para produzir os frutos do Espírito. Por isso, o Senhor usou, Deus é inteligente. Ele falou que essas qualidades são frutos. Você já viu como é que faz para uma árvore gerar um fruto, meu irmão, minha irmã? Né? Tem árvore que dá fruto sozinho. E mesmo assim é difícil. A gente tem lá no terreno um monte de pé de mangueira. É muito, muito. E aquelas árvores ancestrais, enormes. E aí, o que acontece? Algumas elas ficam muito longe do sítio ali onde eu moro. Elas estão dentro do mesmo terreno, mas elas ficam numa região distante, que é reservada para gado. E às vezes um dia a gente falou, vamos pegar aquelas mangas lá, que você não dá tanto valor, né? É caindo manga assim o tempo todo ali na região. Eu falei, mas um dia vamos lá buscar. Sabe o que eu descobri? Que estava cheio de bicho. Cheio de bicho. Os mosquitos vão lá e pousam na manga, põe lá, né, o ovinho, nasce e ela vai comer na manga. E por que isso acontece? Porque não basta também a árvore dar o fruto. Você tem que fazer o quê? Cuidar. Tem que cuidar da árvore. Eu tenho que ficar lá olhando. E é muito longe de casa. Eu falei, esquece, eu não vou conseguir cuidar disso. Aí a gente tem uma lixeira lá, pé de lixia. Ano sim, ano não. Né? No ano não ela até dá fruto, mas é bem pouquinho. Dá alguns cachos, mas o ano que ela dá fruto, ela fica vermelha. E aí o que acontece? A lixia, o bicho não consegue, a casca é muito grossa, né? Aí nós temos as maritacas. Aí elas vêm, aquela barulho, baderna, até acorda a gente quando elas começam aquela gritaria e sai comendo tudo. E elas sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Os animais pecam, é brincadeira. Mas elas têm o pecado da aguda, elas vão pegando e não termina de comer. Abre uma, come um pouquinho, vai jogando e vai pegando e vai fazendo aquela sujeira. E fica um monte de lixia aberta, desperdiçada, e aí os mosquitos vêm, opa, agora chegou minha vez. Aí vai lá e faz a parte deles também. E aí a gente tem que cuidar. Tem gente que ensaca as lixias para as maritacas não pegarem. Mas lá é tanto que dá para mim, dá para as maritacas, dá para os vizinhos, que aí a gente consegue conviver bem com isso tudo. Porque foi ano não. Ano que vem, tem que me lembrar. É muita mesmo. É muita, eu trago para a igreja. É muita mesmo. Para vocês terem noção, a gente pega de saco de lixo, sabe? Eu coloco uma escada no meio da árvore, lá subo e vou pegando. Vou enchendo, chega uma hora que vai pesando, eu vou trocando. É muita lixia, uma árvore muito grande que a gente tem no terreno. Para o fruto sobreviver, eu tenho que cuidar. O fruto do Espírito, o amor. Vamos falar do amor? Vamos falar do amor. Primeiro lá, está em Gálatas. Eu preciso cuidar deste fruto do amor, porque senão, ele vai apodrecer. Sabe que tem fruto que apodrece no pé? E você perde. E tem fruto que se você colher antes, ele não amadurece. Isso aqui eu vivi na prática lá. O que eu comecei a fazer? Essas maritacas vou ter que dar um jeito nisso. Eu não vou ensacar tudo. Vou tirar antes. Tirei a lixia antes. O que aconteceu com a lixia? Ficou verde para sempre, verde. Nunca amadureceu, nem eu, nem as maritacas. Falei, não vou ser egoísta a esse ponto. Eu não vou cometer esse pecado. Não, mas tem fruto que dá para colher antes. Tudo depende. Não adianta eu querer exigir que o Senhor me entregue as coisas antes se eu não estou pronto para recebê-las. Eu preciso de amadurecimento, meu irmão. Eu preciso do amadurecimento para ouvir sim. Eu preciso ouvir muito não para ouvir sim. Porque isso me faz amadurecer. Você pensa que eu não fiz isso com a manga também? A manga ela vai crescendo, né? Vai crescendo, fica verde. Aí chegou uma hora que eu falei, e agora? Será que dá? Eu ficava olhando, se eu não colher, os mosquitos vão pegar primeiro. Você fica naquela coisa na nossa vida com Deus, é assim, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor. E o Senhor está lá em silêncio.
Porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Deus não está acelerado. A nossa geração é aquele acelero, né? Se falava antes geração micro-ondas, nem é micro-ondas mais, nem sei o que eu posso usar, fibra ótica, sei lá, geração fibra ótica. É tudo para agora, é já. Até no micro-ondas, coloca 30 e fica lá. Né? Ou pega o celular. Fico falando que vou fazer musculação, dentro até musculoso, não precisa aqui, ó. Tá dentro, sabe, tendinite, o que você faz? Você escreve? Não. Você toca piano? Não. O que você faz? Celular, é só aqui, ó. Né? As mãos tudo inflamadas de rede social. 30 segundos, meus irmãos, para a gente esperar 30 segundos. É uma eternidade, porque nossa cabeça está acelerada. A gente não consegue ficar sem nenhum tipo de entretenimento, sabe? E pensa que Deus é assim. Você acha que Deus precisa de entretenimento? Você acha que Deus está com pressa de alguma coisa? Você acha que você amadurece de um dia para a noite? Quando é sobre isso, a gente sabe. Não, eu preciso do meu tempo. Mas quando é para o outro, não, aquela pessoa lá está demorando demais, meu. Toda vez é isso aí, cara. Toda vez. Não aprendeu ainda, aquele irmão lá, aquela irmãzinha lá, meu. E você? Não, eu preciso do meu tempo, estou no meu processo. Né? Também popularizou esse processo, mas é verdade. A gente precisa de tempo. Os frutos precisam de tempo para amadurecer e precisam de cuidado. Cheguei lá, eu plantei uma horta no chão. Contei isso aqui, não sei se contei. Contei não. Plantei a horta. Maravilha. Almeirão, brócolis, pimentão, né? Coentro, salsinha, rúcula. Plantei lá. Tem um monte de coisa. Saí pegando um monte de pezinho lá, saí plantando. Fui dormir. No outro dia, sumindo alguns. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Um menino da cidade, sabe nada, manja nada. Eu falei, o que está acontecendo? Dormia, sumia algumas coisas. Um dia eu falei, vou acordar bem cedo. Quando eu fui lá, formigas. Ah, meus irmãos, formiga. Vai lá e sai arregaçando tudo, pegando tudo. Pimentão, eu comi nenhum. Eu não comi pimentão. E o pimentão foi engraçado, que elas esperaram ele dar fruto. Ele cresceu. Teve coisa que eu nem vi. Teve coisa que eu nem vi assim, não vi desenvolver. Eu plantei couve-flor, eu nem vi o couve-flor brotar. Elas pegaram já enquanto estava na folha ainda. E o pimentão, aquilo me deu tanta raiva. Por que eu comecei a fazer? Eu falei, eu entendi. Então eu fui atrás de veneno e tal. E eu queria ser muito natural, mas foi muito difícil ser natural. Eu não queria colocar veneno. Mas não tinha jeito. Falei, não, então tem um veneninho que você coloca lá. E as formigas, elas sentem o cheiro, elas levam o veneninho lá para casa, tipo um granulado, sabe? Verde. Elas pegam aquele negócio e levam lá para o ninho delas. Elas pensam que é a folha. Você coloca no caminho, uma olha, pega, e ela avisa as outras. De repente vem um enxame pegar aquilo e leva para dentro do formigueiro. E aquilo mata o alimento delas, porque elas cultivam também. Formigas também cultivam, dependendo da espécie, cara. Mas no caso da cortadeira, ela cultiva, ela leva para dentro lá, e aquilo alimenta o fungo delas, que alimenta elas e a rainha. Tudo bem? E aí o negócio que ela leva, mata o fungo dela e mata elas. Ou elas morrem, ou elas se mudam. E de fato o negócio é, você coloca, elas somem. O ninho fica lá, você não sabe o que aconteceu com as formigas. Mas, fruto você tem que ir todo dia. Você pensa que todo dia você vai acordar como eu estou amando. Ah, fruto do amor. Como eu estou amando todo mundo. Todo dia você vai ter que investir nos frutos do Espírito. É diário. Muita gente, meu irmão, minha irmã, começou tão bem, no final da vida se perdeu, se desviou. E aí um belo dia as formigas sabem que eu guardo o sábado, mas elas não. E eu estava na prova, se eu ia violar o sábado ou não, porque eu ficava lá. Falei, Carol, não posso nem ir lá fora, se eu for lá eu vou trabalhar. Se eu for lá, eu vou dar um jeito naquele negócio. Eu ficava lá. Eu falei, não posso ver. Domingo, do primeiro dia, assim, estava amanhecendo, eu fui lá ver os meus pimentões, meus irmãos. Elas cortaram no talo, assim, ó. No talo, ficou um negocinho assim, e elas levaram tudo. Eu falei, se eu não cuidar disso aqui, se eu não der um jeito a longo prazo, o negócio vai ruir. E o Senhor me ensinou sobre isso. Que tudo que Ele colocar nas nossas mãos, nós vamos ter de nos responsabilizar. Tudo. O sim que Deus te der,
você vai precisar se responsabilizar. Tua família, teu casamento, seus filhos, seu trabalho. Os frutos do Espírito. Você vai precisar cuidar de cada um deles. Muitos nãos nós vamos receber, até que os sims venham. Vamos nos colocar em pé. Sabe o que eu aprendi, meu irmão, minha irmã? Lá em Gênesis, não cita o nome de nenhuma árvore, com exceção de duas. A do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Só essas são citadas pelo nome. E depois que o homem comeu do conhecimento do bem e do mal, ele não passou a viver para sempre, ele não passou ele não ganhou nada com isso. Nós temos nos esforçado tanto, sabe, em ter mais, em receber mais, mas a verdade é que Deus quer que nós estejamos mais próximos dEle. Ele desceu na viração do dia para encontrar-se com o homem. Nós não podemos buscar mais a autossuficiência, dependa do Senhor, busque ao Senhor. Se o nosso ministério não está, se a nossa vida não está, eu não estou mais próximo de Deus, você está mais próximo de Deus. Deus é prioridade na sua vida, porque se não é, nós estamos errando, tem alguma coisa fora do lugar. Sabe que o meu ministério, ele pode ser uma barreira, uma parede entre mim e o meu Deus, porque eu posso trabalhar muito, muito pela obra, muito, mas eu posso perder meu tempo com o Senhor. Não é isso que Ele tem para nós. Eu quero orar com os irmãos. Qual é a natureza que você vai ouvir? Quem você vai obedecer? Pai, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti nossas vidas. Eu dou graças, Senhor, pela Tua palavra. Ah, Pai, como é bom ser ministrado, Senhor, como é bom poder Te ouvir. Obrigado, Senhor, porque nós pedimos que o Senhor falasse conosco, e o Senhor falou conosco. O Senhor falou conosco. Pai, que todos aqui possam decidir por Te obedecer, decidir por, ao ouvir um sim do Senhor, tomar uma decisão, como nós cantamos, Pai, agora há pouco. Que possamos decidir fazer aquilo que é certo. Ao ouvir, Senhor, uma instrução Tua, dá coragem para este povo, Pai. Ah, Senhor, tira de nós toda a covardia. Ministra, nos ajuda, Senhor, a como Josué sermos fortes e corajosos. Saber que o Senhor vai preparar todas as coisas, e que se o Senhor não falar tudo, também é para o nosso bem. Porque se o Senhor falar tudo, a gente quer desistir. A gente quer deixar as coisas para trás, quer aconselhar a Deus. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Continue instruindo a nossa vida. Como é bom aprender, Pai. Como é bom aprender a Tua palavra. Como é bom aprender a entender a Tua mente. Nós estamos aqui com este motivo, Pai. Aprender a Te entender, Senhor. Conhecer e prosseguir a conhecer a Ti. É o que diz a palavra. Fortalece essa igreja, Senhor. Tira, Pai, toda a confusão, tira todo o engano, Senhor, da mente daqueles que estão passando por momentos de decisão, mas que possam decidir pelo Espírito, pela vida, como nós ainda aprendemos hoje, Pai. São dois caminhos, Senhor. Que possamos escolher o bem, a vida, a bênção, e rejeitar o mal, a morte e a maldição. É o que eu lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Assim seja. Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente. Você que nos visitou, Deus te abençoe. Você que assistiu essa live, Deus te abençoe também. E que você prospere os seus caminhos em nome de Jesus, e viva a semente e prosperidade desta palavra. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações que estão no Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua herança, hoje, agora e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga, dê um forte aplauso a Jesus. Deus te abençoe e ótima semana. Nos vemos em nome de Jesus.